doendo na alma. É isso daí que nós vamos começar a falar hoje. Que sabe, quando você cria uma expectativa e não dá certo, você pensa que ia ser de um jeito e não é do jeito que é. Essa é a dor do fracasso, doendo na alma. Que é sobre isso que nós queremos compartilhar um pouquinho mais hoje. Toda sensação de fracasso começa com uma expectativa. A expectativa é a base de nossa vida, da economia, da política, da educação, da sobrevivência de uma empresa. Vivemos muito mais pela expectativa do que pelos fatos em si. Nossa, nós vivemos mais pela expectativa do que pelos fatos. Que curioso isso. Iluminou bem agora, hein? Obrigado. Lembre-se de março de 2020, quando foi decretado o primeiro lockdown da pandemia. Ninguém naquele momento imaginou, nem mesmo na ideia mais pessimista de todas, que ficaríamos quase 2 anos dentro de casa, com as portas fechadas. Se a expectativa fosse essa, a sociedade teria sucumbido, teria havido suicídio, muito mais casos de depressão e doenças psicológicas, além de guerras em família. Mas eu lembro, quando entrou em lockdown, uma pessoa deu um influencer, acho que foi o Flávio Augusto, falou: isso daí é 2 anos. Aí eu fiquei ainda meio cética, mas eu falei: será 2 anos? Será que ele tá exagerando? Não é que o cara acertou, não? Será que ele não tá colocando muita expectativa nessa pandemia aí? E olha que interessante, porque o Flávio Augusto foi um dos que ganhou muito dinheiro com o modelo online dele, porque ele já tinha expectativa certa do que ia acontecer. Ele já tinha. E eu fiz um curso de vendas com o Flávio Augusto e ele falou exatamente isso. Falou assim: gente, não foi mérito meu. Eu já estava preparado, eu ia fazer isso com ou sem pandemia. A pandemia só acelerou o meu processo. Só fez ter mais aceitação a meu novo formato de escola. Deixa eu adicionar meu amor. Bom dia, já voltou. Tá ótimo. Por que sobrevivemos? Porque a expectativa era sempre para daqui a 2 meses. Ah, não, daqui 3 meses, daqui 5 meses. E assim fomos vivendo dentro dessa expectativa. Quando a vacina se tornou uma realidade, passamos a construir uma busca pela normalidade. E ainda assim demorou. Por exemplo, agora vai falar o José Roberto Marques. Eu no IBC fiz um curso online gratuito chamado A Retomada, incentivando as pessoas a se mexerem para um recomeço. A expectativa de algo bom nos mantém vivos e otimistas. A expectativa de algo ruim nos faz pessimistas, descrentes, improdutivos, infelizes e doentes. Mas, e quando a expectativa é positiva, os dados são positivos, a projeção é a melhor possível. Tudo indica que será um sucesso e tudo vem e vira um grande fracasso. Algumas vezes, junto com uma grande dívida, vem outros problemas. O centro da dor do fracasso é a frustração, que falarei mais adiante. Nesse momento, vamos entender o fracasso em si. Fracassar é a parte de qualquer processo da vida. Raridade mesmo é encontrar alguém que tenha alcançado os seus objetivos sem qualquer tipo de erro ou fracasso ou perda. É por isso que eu senti a necessidade de incluir na lista de dores da alma o fracasso, pois vejo que muita gente não sabe lidar adequadamente com ele, desistindo de suas metas, evitando correr qualquer tipo de risco ou sabotando a si mesmo. As experiências de fracasso, de expectativa não alcançada, impactam muito negativamente a vida das pessoas, com cicatrizes duradouras e dolorosas. As expectativas de fracasso, as experiências de fracasso, de expectativa não
alcançada impactam muito negativamente a vida das pessoas, com cicatrizes duradouras e dolorosas. E é interessante porque, às vezes, a pessoa tem tanto medo de fracassar que ela desiste até de sonhar. Se nós pararmos para fazer uma pesquisa com os brasileiros, veremos que pelo menos 50% já nem sonha mais, por medo de fracassar. Quero enumerar essa reflexão sobre a dor do fracasso em 3 pontos importantes. O primeiro, a busca por um modelo de sucesso. O fracasso dói, mas quanto maior e mais intensa for a nossa sede de sucesso, o fracasso dói. Mas o fracasso dói mais quanto maior e mais intensa for a nossa sede de sucesso. Eu pergunto, o que é sucesso para você? É certo que cada um tem uma ideia própria de sucesso, principalmente quando é uma pessoa que tem uma busca constante de autoconhecimento. O sucesso pode estar ligado a uma questão de sentimento e amorosa, e uma carreira reconhecida ou a conta bancária. Mas se para um adulto a ideia de sucesso é muito ampla, para um adolescente a ideia de sucesso é muito simples e prática. Crescemos com a ideia de que precisamos atender às expectativas das pessoas. Logo, até sermos maduros o suficiente para produzirmos a nossa ideia de sucesso, sucesso para nós tem a ver com o que é sucesso para a nossa família, amigos e sociedade. Em geral, nas famílias mais tradicionais, sucesso é fazer faculdade de medicina ou direito, se casar, ter filhos, um bom apartamento, uma vida financeira estável. Em outras, o sucesso é desenvolver um aplicativo de software e fazer 1 milhão antes dos 25 anos. Sempre um sucesso para fora, nunca um sucesso para dentro. Fracasso é o contrário do sucesso. Ou seja, sempre que não alcançarmos a expectativa de sucesso criada para nós ou pelas pessoas à nossa volta, nos sentimos fracassados. Nenhuma dessas ideias de sucesso está errada, porque não existe ideia certa ou ideia errada. Então, nos sentimos fracassados se não entrarmos na faculdade de medicina, fracassados se não conseguirmos uma namorada ou um namorado, fracassados se não tivermos filhos, fracassados se não tivermos uma carreira, fracassados se não tivermos uma boa condição financeira. Nesse caso, o nosso fracasso é o não atendimento das expectativas que colocamos sobre nós mesmos. Você pode estar plenamente feliz com sua carreira e profissão, mas de repente sua mãe solta a frase: "Pena que não tive um filho doutor." Isso é o suficiente para você sentir que não tem valor suficiente para sua família. E que nada o que fez e conquistou foi o suficiente para dar orgulho a eles. Verdade. Mas essa dor deve ser deles, não a sua. A expectativa era dos seus pais. Você não deve se sentir obrigado a carregá-la. Será que o sentimento de fracasso é realmente seu? Ou foi colocado sobre você? E é interessante porque o sucesso, ele é definido pelo que você tem de prioridade. Então, a gente busca um modelo de sucesso, muitas vezes, que os outros colocaram sobre nós. Não é às vezes, no fundo, ontem mesmo, estava dando uma aula, falando sobre jejum. E aí, conversando com a pessoa, falando para ela fazer aquilo que ela ama fazer. Só que aí a pessoa vira para mim e fala: "Não, eu amo fazer bordado." Eu falei: "Então por que você não está indo atrás de mais serviço por causa disso? Já que você ama tanto, já que você é tão apaixonado, já que você é fascinado por ficar sentado na máquina fazendo bordado, por que você não está indo atrás de mais serviço para fazer isso? Será que é isso mesmo que você ama? Ou você aprendeu a dizer que você ama isso porque é isso que te dá dinheiro?" Então as pessoas hoje em dia, elas não sabem até nem mesmo o que elas gostam de fazer. Se eu falar assim para vocês que estão aqui na live, faz uma listinha aí de 15 coisas que você ama fazer, que você gosta muito assim, sabe? Vai ter ser dificuldade. Você vai ver 15 coisas assim, vai ter dificuldade. Falar: "Peraí. Tá, agora faz uma lista de 15 coisas que você sabe fazer muito bem."
Nós estamos tão acostumados a criar um processo de busca de um modelo de sucesso, só que não paramos para olhar dentro de nós. Percebeu que ele falou que todos os sucessos estão sempre relacionados a coisas externas? Adianta o quê? O homem ganhar a vida, ganhar o mundo, ganhar tudo e perder a própria vida. Jesus fala isso, é melhor cortar a mão e entrar no reino sem uma mão do que tendo as duas perder o reino. Isso daqui tem que tomar muito cuidado, porque o sucesso, do modo geral no mundo, ele vai vir e falar assim, sucesso é você encher o bucho 10 horas da noite no restaurante. Só que quando você entende sobre a sua fisiologia, você vai perceber que comer depois das Sucesso é 18... estar na cama 8 horas e dormir. E Exatamente! acordar às 5 da manhã, 6. Acordar disposto às 5 da manhã. Porque às vezes a pessoa vai dormir. Eu falei para o pessoal, não, eu estava falando sobre o jejum ontem, né? Eu falei, faz o seguinte teste. Enche o bucho de pizza 10 horas da noite e vai dormir. E marca como você acorda no dia seguinte, à sua disposição. Agora, come uma comidinha leve, tranquilinha, às 6 horas da noite. Até às 6. Pode ser das 4 às 6. E vai dormir. E vê como é que você acorda no outro dia. Vê a disposição. Você vai perceber que você vai ter uma energia fora do comum. Você fala, de onde que vem essa energia? Simplesmente por você não estar se alimentando de forma tóxica. E aí entra outro problema, porque como você não tem sucesso, isso daí eu estou dizendo por mim, Rafael, não estou falando pelos outros, tá? Então o que você sente? Você se sente fracassado. E aí já que você é fracassado, você fala assim, já que eu não consegui o sucesso que eu gostaria, já que eu estou fracassado, né, nesse aspecto aqui, então eu mereço pelo menos, né, comer um doce. Aí você tasca comer o que você não deve fora do horário, durante vários dias da sua vida. Isso vai criando um ciclo repetitivo que no final você vai ver o fruto. E normalmente esse fruto não é dos mais agradáveis. Então, pare e pensa, né? Até quanto esse sucesso que as pessoas impõem sobre você vale. Não estou falando do que seu. Porque quando é o seu sucesso, quando é algo que você sabe que é, você quer, você deseja ardentemente. Vou pegar um exemplo. Um casal de marido e mulher que teve um filho que tinha uma doença e por falta de tecnologia para resolver o problema dessa doença, o filho veio a falecer. E aí eles transformaram isso em missão de vida. Eles vão trabalhar e lutar para desenvolver a cura para que outras famílias não percam os filhos por conta dessa doença. Ali você não tem só sucesso, você tem propósito, Ju. E o fracassar, Napoleão Hill, ele nos ensina muito, que é tirar proveitos do fracasso. A Dai fala muito, isso já falou várias vezes aqui na live, o quê? Eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. Quando você entende isso, que não é fracasso, é tirar os aprendizados do fracasso, e aí no próximo você vai ter um sucesso melhor. Ou você vai pelo menos avançar essa fase, porque você aprendeu com o fracasso. Acomodação da falta de sorte. É o próximo ponto. O primeiro é a busca por um modelo de sucesso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Helder. Bom dia, Rômulo. Opa, quase caiu aqui. Para aqui. Fracassos sucessivos podem ser vistos de maneira mística e, portanto, longe do controle da própria pessoa. Assim, o fracasso, a dor do fracasso passa a ser vista como falta de sorte. Dessa forma, antes mesmo de tentar, a pessoa já projeta nas atividades futuras os resultados negativos que obteve no passado. E é engraçado porque o futuro ele não existe. Se você parar para pensar, hoje nós somos o resultado do nosso passado, das nossas crenças, nossos pensamentos. Hoje, agora, é resultado do passado. 5 segundos. 5 segundos, passou 5 segundos, já é passado de novo. Já passou. Até se parar para analisar, É né? o presente. O, Cientificamente falando. o conceito é esse, né? Mas a gente olhar no micro, a gente vai falar assim, nossa, existe, eu fiquei descobrindo esses dias aí que existe um negócio 1 zilhão de vezes menor do que o milésimo de segundo. Então, assim, olhando para tempo mesmo, existe coisa muito divisível ali ainda. Mas vamos colocar os 5 segundos que é o considerado. 5 segundos é o presente. E o restante, quando eu comecei a live, já é passado. E aí eu olho para o meu passado e vejo os fracassos que eu tive. Então eu costumo projetar no futuro um fracasso piorado ou um fracasso melhorado. Mas eu sempre projeto o quê? Um fracasso, porque no passado eu só tenho histórico de fracasso. Ou não, se for uma pessoa com uma mentalidade diferenciada, ela vai projetar as coisas boas que lhe aconteceram. Por isso que os bem-sucedidos, os prósperos não só em financeiro,
mas por todas as categorias da prosperidade, feliz no relacionamento, família, provavelmente projeta o que é de bom, o que aconteceu de bom neles. E aí você vai percebendo que então os resultados negativos, o que ele obteve, ele costuma projetar ou positivos, né? Mas, vamos dizer, a média maior da população. A grande maioria acaba projetando negativo. Você olha assim para as pessoas, por exemplo, trabalha 8 anos no mesmo lugar e não vê perspectiva de sair dali. E aí ela machuca o pé. Eu tô falando isso aí de um jovem, tá, gente? Não é uma pessoa que ficou 8 anos, não. E ela fala, gente, agora eu tô preso no meu emprego pelo próximo 1 ano. Mas por que você tá preso lá? Um fardo, Quem né? te prendeu? Onde que tá sua algema? Que eu não tô vendo. Não, mas como? Eles não podem me mandar embora, porque agora tem estabilidade. Ah, entendi. A estabilidade está te prendendo. Sim. E o que te impede de você pedir sua carta de alforria? A escravidão já passou, só se chegar e falar, me manda embora. Ah, não vou te mandar embora. Então, eu faço minhas contas. Imagina, eu vou perder esse dinheiro que eu vou perder. E olha só que interessante, porque a pessoa fica com medo de perder aquele dinheiro da rescisão, do seguro-desemprego, essas coisas. Eu falei, faz um acordo e se não fizer acordo, perde as contas. Ah, faz as contas, para ele fazer as contas, quanto que você ganhar, você vai ver que vai chegar no máximo aí a 20 mil reais. Para mim isso não é muito, mas para ele é 1 ano de trabalho. Imagina que eu vou perder 1 ano de trabalho. Ou seja, sua liberdade vale menos do que 1 ano de trabalho. Mas aí, de qualquer forma, ele fica escravo para quando o outro quiser mandar embora. E se o outro nunca quiser mandar embora, Vai viver uma vida infeliz mas só que a questão é, ele não consegue projetar o que ele quer pro futuro. aí a pessoa começa a fazer coisas ruins, pensando, ó, se eu fizer isso de ruim, ele pode querer me mandar embora. Aí a pessoa vive em função De fazer o mal. do mal, do... E é isso interessante, porque, por exemplo, ontem, quando eu estava dando aula falando sobre a pessoa crescer, eu falei, e aí, você vai atrás de quantos clientes? Ele falou assim, claro que é, e não sei o quê. Eu falei, então você vai esperar que é do céu? Você ficar esperando que é do céu também pode dar certo. Deus providencia, eu sei que providencia, mas também não joga toda a culpa para ele, né? Toda a responsabilidade, faz um pouquinho da sua parte, né? Deus faz o impossível. Por quê? Porque tudo que é possível ele deixou na sua mão para você fazer. É simples assim o processo. Tudo que é possível você faz e deixa o impossível para Deus. Agora, o possível você deixa para Deus e aí Deus vai falar assim: você vai fazer o quê? Porque o impossível você não dá conta de fazer. Certo? Nós, seres humanos, não conseguimos fazer o impossível. Então, eu não faço o que é possível e jogo para Deus fazer o impossível e o possível, aí fica fácil, né? E você faz o quê? Fica aqui só na sombra, bebendo água. Não, né, gente? Vamos lá, né? Então, a sorte é uma forma de culpar o universo. A Deus também. Os astros, o cosmo, Deus, a natureza. Qualquer pessoa que não seja eu mesmo. Pelos meus resultados. Ter ou não ter sorte depende de um fator mágico que as pessoas não podem dominar. E se eu não posso dominar a sorte, logo não posso fazer nada para mudar a situação que eu estou hoje, né? Ocorre que quando se instala uma crença de falta de sorte para se tratar da dor do fracasso, se instala também um comportamento conformado e acomodado. Se uma pessoa é azarada ou sem sorte, por que ela deveria ter um novo emprego? Por que deveria abrir uma empresa? Por que deveria ir em busca de um amor? Se nunca dá nada certo para mim. As pessoas que esperam a sorte se paralisam. Elas desistem de tentar, de fazer algo. Esse é o pior resultado da dor do fracasso. A inércia das pessoas. Uma pessoa que não tenta jamais vai conseguir. Por isso, na verdade, a que tenta também. Quem tenta não consegue. Você tem que ir fazer. Eu vou fazer tal coisa. É diferente, muda a mentalidade. Tem um degrauzinho, uma escadinha onde a gente começa, eu não consigo, talvez eu possa, e vai crescendo até a pessoa que fala, eu vou fazer. Ela só vai conseguir quando ela falar, eu vou fazer. Quando ela falar, eu vou tentar, ela ainda está na indecisão. Que o tentar garante ou não garante que vai fazer. Agora, que eu vou fazer é decisão tomada. Eu vou parar de fumar. Pronto. Decisão tomada. Agora vai. Eu vou tentar parar de fumar. Não vai. Porque vai fazer meia boca, não vai fazer por inteiro. Por isso, uma das minhas frases mais populares é o TBC.
que significa tire a bunda da cadeira. Se você não levantar e agir, nada vai acontecer. Algo sim, sempre acontece. Mesmo que você não haja, acontece algo. Mas não em direção ao que você quer. Mas a dor do fracasso diz no fundo de sua mente: tentar para quê? Você não tem sorte com nada. Aqui me lembrou, sabe de quem? A história de Jonas. Jonas, a gente vai entrar no próximo tema já. Se der tempo. Jonas, ele foi enviado para Nínive por Deus. Jonas é um profeta do Antigo Testamento. Só que, daqui para Nínive é 800 quilômetros. Ele pega um barco e vai para Porto Jofre, que é 2.600 quilômetros. 3 vezes mais longe de Nínive. Ele aumenta a distância, porque ele não quer aceitar o chamado de Deus. E aí o barco começa... Só que aí Deus fala, vá, né, anunciar para esse povo se converter. Mas no íntimo dele, ele fala, esse povo não tem conserto, esse povo não tem conversão. Ele não tinha fé que aquilo poderia acontecer. Que o impossível, eu acho que ele não queria a conversão daquele povo. Na verdade, ele tinha medo do fracasso, de ele falar e as pessoas não se converterem. Não, ele odiava Nínive. Ele queria que aquele povo morresse mesmo. Tanto é que ele fica muito bravo com Deus, porque ele foi lá, profetizou. Tobias era de Nínive, né? Tobias, acho que é. Ele falou assim, o Tobit falou, quando eu morrer, sua mãe morrer, então ela junto comigo e saia de Nínive, porque eu acho que ele sabia o que ia acontecer. Exatamente. Já tinha algum pressentimento que aquela cidade toda ia ser arruinada. Ia se perder, assim, com concupiscência, né? Ia se voltar para o mal. Só que aí veio Jonas e pregou e realmente eles se converteram. A pregação de Jonas deu certo. É que do ponto de vista dele, ele foi fracassado. Essa história, por isso que é interessante, porque ele não queria e ele foi contra. O que aconteceu? O barco ia afundando, o povo ia se lascando, todo mundo tava se morrendo lá. Até que jogaram ele no mar e um peixe grande veio e eu ia falar uma baleia, mas não fala que é baleia. Pensando assim, quando tem uma coisa ruim acontecendo, você fala assim, eu tô com essa impressão de que isso vai acontecer, mas eu espero que eu esteja errada. Aí vai e acontece exatamente. Ou seja, você foi bem sucedido, porque aconteceu exatamente o que você pensava, mesmo que você quisesse que não acontecesse aquilo. Com o Jonas era diferente. Eu sei que esse povo não vai se converter. Eu não quero ir lá pregar. Porque se eu pregar, eles não vão se converter, eu vou ter sucesso. Mas ele foi e a pessoa se converteu. Então ele fracassou na previsão que ele tinha. Isso é bom ele ter fracassado. Por que ele se sentiu tão mal? Porque foi a salvação de tantas pessoas, o fracasso dele. Então, é que, na verdade, Jonas, ele odiava o Nínive, ele queria que eles morressem. Ele não queria a conversão daquele povo. E essa bondade do coração da pessoa? Assim, apesar de... Eu até achei estranho, porque ele era um profeta de Deus, mas ele queria que aquele povo perecesse. Ele queria que aquele povo perecesse. Sabe que eu ouvi uma vez e eu fiquei meio assim? Falou assim, meu filho e eu. Aí eu faço tudo para ir para eternidade, para o céu. E eu faço para o meu filho querer ir para o céu também. Quando os dois morrem, eu fui para o céu e meu filho foi para o inferno. Aí a mulher perguntou exatamente isso. Se eu morrer e for para o céu e saber que meu filho foi para o inferno, eu vou me sentir triste no céu? Aí a pessoa, o estudioso, respondeu, não, você não se sentirá triste. Porque quando você estiver lá no céu, você vai ver que a justiça de Deus foi feita. Aquela pessoa, ela teve oportunidades, só que ela não quis. Ela se sentiu inferiorizada e quis ir para aquele lugar. Então, quando você estiver no céu e ver as pessoas no inferno, não é como se você falasse, bem feito, você se ferrou. Mas é como se você visse Deus como justo. E aquela justiça foi feita. E você vai estar feliz, você vai estar tranquilo, você vai estar em paz. Você vai aceitar. Você vai aceitar a justiça de Deus. Porque se foi pela justiça de Deus que foi. E ali, quando eu falo aceitar, você vai aceitar os erros do seu filho, você vai aceitar as escolhas que ele fez, você vai aceitar o que você fez, porque às vezes a mãe, quando vê uma situação dessa, vai se culpar, falar, eu fiz errado, eu eduquei errado. Você vai se aceitar, você vai se perdoar, você vai perdoar. Então, porque para passar para o nível do céu, precisa perdoar. Só que são 3 níveis de perdão, lembra? É perdoar você, é perdoar o outro e... 3 tipos de perdão. 3 tipos, né? Se perdoar. Se perdoar, perdoar ao outro e pedir perdão. Então, para ir para o céu, você precisa fazer os 3 níveis. Não é um só, não.
Os três você tem que pedir, você tem que se perdoar e você tem que liberar o perdão. Entendeu? E aí que entra essa questão, porque dentro de toda essa falácia, Jonas não queria ir. E quando Deus coloca ele na boca do peixe, eu sempre achei que o peixe levou o Jonas para Nínive, mas não. Levou ele para onde ele saiu. Ponto de Ele partida. teve que caminhar com as pernas dele para aquele propósito. Por causa do livre-arbítrio. E se ele fosse de novo para outro lugar, outra extremidade? E pior do que essa questão do fracasso de ficar paralisado, sabe qual que é a questão? É você caminhar para o caminho errado. Olha o que teve que acontecer com Jonas. Ele teve que ir, quase morrer no fundo do barco, quase matar um monte de gente, ser comido por um peixe, ficar 3 dias sendo digerido na barriga para ser cuspido no outro canto. Olha tudo que ele teve que sofrer, sendo que era só ele pegar o barco e ir para o lugar certo. Então, por que tinha que ser Jonas? Porque você foi desobediente, você não quer? Então levanta outra pessoa. Não. Persistiu nele. Para Exato. que algo maior acontecesse. Exatamente para ensinar, porque aí ó, na história de Jonas no finalzinho, Deus vai subir uma árvore, sim, e nessa árvore ele fica na sombra. De repente no dia seguinte Deus mata a árvore. Aí ele fica todo, você matou minha árvore. Aí Deus falou, você está preocupado com uma árvore? Olha a importância que ele dava para as coisas. Sempre que os objetos são elevados, seres humanos são sacrificados. Aí Deus falou, engraçado, você está preocupado com uma árvorezinha que eu fiz ela nascer hoje e matei ela hoje, enquanto que tem uma nação que eu acabei de salvar e você tá bravo porque eu salvei ela? Quem é mais importante, Jonas? Esse é um questionamento para nós, seres humanos. E aí acaba assim. Morreu aí. Fala, né? O que acontece com o Jonas depois? Mas, Provavelmente não aconteceu mais nada tão relevante, né? Tipo, não estaria na Bíblia. isso aí, então vamos fazer nossa oração final, que hoje eu tenho que correr. Feche os olhos, puxa o ar com o nariz, solta a boca e fala assim, obrigado, meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela roupa que eu visto, obrigado pelas condições que eu tenho. Obrigado, Senhor, por todos os fracassos que nós tivemos até hoje. Que nós possamos tirar proveitos de todos os fracassos que nós tivemos até hoje, para assim construirmos uma história de sucesso. Que nós possamos lembrar que todo sucesso é construído pelos degraus do fracasso. A cada fracasso. Todo grande sucesso é construído 99% de fracasso, Senhor. Nós vimos isso no livro Seja Foda, do Caio Carneiro. E que nós possamos entender que cada fracasso é só um degrau a mais rumo ao caminho do sucesso. Que Deus possa colocar no seu coração, no meu coração, no coração de todos que estão assistindo, um desejo ardente pelo sucesso. Que nós possamos sair dessa inércia, da zona de conforto, de culpar o universo pela nossa falta de sorte. E fazermos tudo o que é possível fazermos para que o impossível Deus faça em nossas vidas. Que nós possamos criar, tirar proveito de todos os fracassos, de todas as histórias que nós vivemos e criarmos perspectivas positivas para o futuro, expectativas positivas e sempre acreditar que o melhor de Deus vai acontecer em nossa vida. Tudo isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia, fique com Deus e tchau, tchau. Até amanhã.